no conteúdo. Então, recapitulando, por que a gente está voltando a gravar conteúdo, o que que aconteceu nesse período. Falei agora sobre a comunidade, muito importante vocês participarem, tá? E agora eu vou passar um conteúdo que eu, assim, na minha visão, a estrutura para você criar qualquer negócio na internet, tá? É um método, quem aí é mais antigo no canal, acompanha a gente desde o início, sabe que a gente fez bastante aula falando sobre esse método, tá? O método do modelo de conversão de 7 passos. É interessante porque, eu olhando, né, vendo o conteúdo que a gente criou há 4 anos atrás, eu vejo que esse método ainda continua extremamente atualizado. Então, são 7 passos, ensina a lógica de sustentar todo o ecossistema de negócio, tanto o nosso aqui quanto o de vocês. E o primeiro passo desse método é a visão, cara. Nem todo empreendedor tem essa característica. Por exemplo, a minha característica dentro aqui do grupo, da equipe, é ser uma pessoa com visão estratégica de negócio, de criação de produto, de soluções. Então, essa é a principal coisa. Sem você ter uma visão clara do seu negócio, você não tem nada, tá? O que está incluso na visão? A ideia. Você precisa ter uma ideia é, diferente do que geralmente é praticado, entendeu? Eu vejo aí hoje muita gente tendo ideias muito próximas do que já existe, e do que já existe no mercado. Mas para uma visão ser uma visão assim exponencial, grande, ela precisa ter uma ideia completamente fora da caixa. Por exemplo, vou dar um exemplo da Help Meta, primeira franquia descentralizada do Brasil. Ou seja, é uma ideia que não tem no mercado. E é justamente isso que a gente tem construído lá na Help Meta. Então, para ser uma visão top, tem que ser uma visão grande, uma visão diferente. Não uma coisa, um diferencialzinho já de uma coisa que já existe no mercado. Visão de futuro tem que ser uma ideia que ela permeie por 20 anos, 30 anos. Você consegue ver a sua ideia de negócio daqui a 30 anos funcionando? Se você consegue ver isso, parabéns, você tem uma visão de um empreendedor de longo prazo, um empreendedor consistente. Óbvio, algumas pessoas podem me falar, pô, Felipe, hoje os negócios geralmente não duram muito, a pessoa vende e tudo mais, mas não é isso. O que eu estou falando eu vejo, por exemplo, a Help Meta com uma visão de futuro funcionando a pleno vapor daqui a 30 anos. Não vou falar muito sobre o plano de negócio agora, nem o modelo, mais para frente eu vou falar sobre isso, mas é uma coisa que eu vejo ela funcionando plenamente daqui a 10, 20, 30 anos. A ideia tem que ser uma solução de um problema. Essa é a principal coisa de erro que eu vejo aí na criação de negócio. A pessoa não tem uma solução clara, uma solução que resolva um problema específico ou resolva vários problemas. Então a visão ela passa por isso também. Dentro da visão tem que ter a motivação também, porque durante a caminhada do empreendedor, principalmente aqui no Brasil, se você não tiver motivação, cara, você vai ficar para trás, você não vai conseguir continuar, tá? Então, basicamente, esse é o primeiro passo do nosso método, tá? O segundo passo é aprender. Não vou passar muito assim rápido por esses pontos. Se vocês quiserem aprender mais sobre o nosso método, tem assim vídeos aí antigos que eu uma aula inteira só falando sobre visão, uma aula inteira só falando sobre aprender. Se vocês quiserem também mais conteúdo sobre isso, entra na comunidade Alta Cúpula e manda uma mensagem lá, tá? O segundo passo do método é aprender. Não existe empreendedor hoje que não que não que não que ele precisa aprender o tempo inteiro, a verdade é essa. Por exemplo, a maior parte do meu tempo empreendendo
é, na verdade, estudando e aprendendo coisas novas. Então, esse passo do método nosso é primordial, porque as coisas evoluem o tempo inteiro, então se você não se atualizar, você vai ficar para trás, tá. Então, você pode estar meio: "Pô, mas o que que eu vou aprender?" Essa é a primeira pergunta. Depende do momento, depende das suas características. Um livro que eu indico para você, eu devo ter falado isso antigamente, mas um livro que eu indico para você é Aprenda seus 5 pontos fortes. Eu acho que o nome é esse, vamos ver aqui. Aqui, Descubra seus pontos fortes, é esse livro aqui. Você encontra aqui na Amazon. Ele é um pouco assim, vamos dizer, antigamente quando eu comprei era tipo R$ 30, mas já subiu bastante o valor. Mas por que a importância desse livro, tá? Ele fala sobre 5 características que você tem desde que você nasce. Então ele aponta para você, você vai fazer depois uma pesquisa online, e ele vai falar sobre os seus 5 pontos fortes. Então isso aqui é importante, tem gente que vive a vida inteira toda e não sabe as suas principais habilidades, suas principais características, personalidade. Então, e ele, assim, é muito assertivo. É basicamente, depois que tu faz a pesquisa e ele dá os seus 5 pontos fortes, você: "Cara, como que eu não vi isso antes? Eu tenho exatamente isso". Então isso aqui ajuda bastante, tá. Então é um livro que eu recomendo, tá, para você, primeiro saber o que você precisa aprender, sem você se conhecer, sem você saber as suas habilidades, características, você pode começar de várias frentes de aprendizado e não vai aprender nada direito. Então o importante é você saber o que você precisa aprender dentro do mercado digital, por exemplo. Você quer aprender sobre tráfego pago, social media, enfim, tem várias profissões. Então, o que que você precisa aprender para poder ser um social media? Esse é um exemplo. Agora, você está construindo um negócio, o que que você precisa aprender? Você precisa aprender a criar um modelo de negócio, você precisa aprender as características de um MVP. Tudo isso pode ficar tranquilo que a gente vai falar. Então esse é o segundo passo do nosso método. O terceiro passo é testar. Cara, no mercado hoje, não só no mercado digital, mas qualquer mercado, mercado virtual, a gente vai falar também sobre isso, metaverso, blockchain, tudo mais. Você vai precisar testar, não tem para você saber se aquilo funciona ou não, você precisa testar. Então, a primeira coisa é aprender a criar um MVP, que é o mínimo produto viável, tá? E validar rápido. Hoje em dia, eu vejo vários negócios assim, digitais. O cara fica 1 ano para poder criar um MVP, quando ele vai lançar aquilo já está desatualizado, não fez uma pesquisa de mercado antes. Enfim, também pode ficar tranquilo que eu vou falar bastante sobre isso aqui nos outros conteúdos, tá? O nosso quarto passo é gerar resultado, criar uma marca forte. Hoje, a gente entende que o modelo que vai ser assim, vamos dizer, o modelo que vai gerar resultado, pelo menos aí nos próximos 5 anos, é o modelo, deixa eu ver aqui se está tudo funcionando. É, tá show de bola. Estamos aqui ativo ao vivo, tô dando uma olhada aqui para ver se está tudo certo. O modelo que a gente pensa que é o principal para os próximos 5 anos, ele é dividido, ou são 3, ou vamos melhor dizer, são 3 pilares, que é uma comunidade, que é ter uma criação de mídia, que é a produção de conteúdo, tá? E você ter, comunidade, criação de conteúdo e produtos.
tá? Então, um ecossistema de produtos, você não pode só ter um produto, você precisa ter vários produtos. Por quê? Porque os produtos hoje eles têm tempo de validade. Com a inteligência artificial, você cria um produto, daqui a 2 anos, uma big tech dessa da vida já está fazendo o que você criou há 2 anos atrás, a inteligência artificial, ou uma pessoa cria um agente de inteligência artificial que resolve exatamente o problema que você está criando, como a sua solução. Também isso aqui eu vou falar bastante sobre isso depois, tá? Mas basicamente para você gerar resultado, precisa desses 3 pilares, tá? Produto, organizar a estrutura, isso aqui, cara, muita gente peca nessa parte, tá? De organizar a estrutura. Para você criar qualquer negócio digital, virtual, você precisa de uma estrutura, é igual uma casa. Sem você ter uma estrutura forte, com alicerces estruturados, com cimento bom, com uma estrutura de ferro legal, condizente para aguentar uma estrutura de 3, 10 andares, você precisa de uma estrutura forte. Então, o que é isso? Pô, você precisa de um CNPJ. Quantos empreendedores eu encontro aí, já encontrei na caminhada, que não sabe como abrir um CNPJ, como se tornar um MEI, como depois você transformar um MEI numa num num CNPJ de microempreendedor, de empresa de pequeno porte. Então, tudo isso. Então, tem gente que não sabe ainda esse primeiro passo. Sem você ter um CNPJ, acabou. Ninguém vai levar você em consideração. Você não consegue imprimir nota fiscal, não vai ter contrato. Então, muita gente peca nisso. Não sabe, por exemplo, estruturar suas redes sociais. Então, tudo isso. É que eu vou falando, eu lembro de um monte de coisa. Eu vejo quantas empresas aí eu vejo física, por exemplo, que sai comprando maquinário, sai comprando, fazendo obra, mas, pô, não organizou a parte de marketing, não organizou, ali como que vai acontecer as vendas, não precificou, não tem uma ideia de precificação dos produtos. Uma série de problema que tem que ser feito antes de você iniciar um negócio físico, ainda é mais complicado ainda. Tu tem que ter uma estrutura, uma organização, assim, bem mais, vamos dizer, planejada. Então, para de fato você gerar resultado. Então, se você não tiver uma marca legal, se você não tiver um produto que resolva problemas no mercado, se você não tiver uma estrutura organizacional para o seu negócio, específica para o seu negócio, esquece. Você não vai gerar resultado, tá? O quinto passo do nosso método é educar, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Conteúdo com combustível, como combustível para sua audiência. Então é exatamente, você vai. Pode ver que é uma sequência o nosso método. Você precisa ter a visão, você precisa saber o que aprender, você precisa testar, você precisa gerar resultado e você precisa continuar o processo de gerar resultado, que no nosso entendimento é você transformar a vida das pessoas através do conteúdo. Se vocês verem aí os nossos vídeos antigos, você vai ver como que as pessoas comentavam: "Cara, isso tem me ajudado, vocês, pô, entregam conteúdo de qualidade, conteúdo que tem me ajudado". Isso é ótimo, porque exatamente o efeito rede, né, o efeito de transformação da vida das pessoas através do conteúdo, que é principalmente a educação. Outra coisa, assim, que é fundamental hoje no Brasil, que infelizmente é precária a nossa educação. A Miriam, depois quando ela compartilhar os conteúdos dela aqui, ela vai falar bastante sobre isso, porque a gente busca, na verdade, isso aqui também no canal. É a gente educar, jovens empreendedores, não importa a idade que você tenha, você vai precisar, saber como você estrutura seu negócio, como você
cresce ele, como você mantém ele funcionando. Isso é uma coisa assim que é bem mais complicado. Quando você dá o start, você está com aquela motivação ao extremo para você criar as coisas, mas você manter isso acontecendo é o grande desafio. Então, o que você precisa aprender para você manter o seu negócio funcionando? Você precisa se educar, você precisa de conteúdo para você continuar crescendo. Então, esse é o nosso quinto passo, tá? O sexto passo, que eu falei um pouco, é transformar. Você precisa impactar a vida das pessoas, a cultura, transformar, ajudar eles progredirem, ajudar as pessoas a ajudar uma outra, ajudar as pessoas a crescerem, ajudar as pessoas a empreender no Brasil. Isso, por conta da inteligência artificial, vai ficar bem evidente, as pessoas vão começar a perder o emprego, então elas vão ter que necessariamente empreender, porque a inteligência artificial vai tomar conta de muitos empregos daqui para frente. A gente vai falar sobre isso, mas só estou pincelando um pouco nessa questão. Então, a gente está aqui justamente para ajudar você nessa parte. Então, qual é o impacto? A gente quer causar um impacto positivo com os nossos conteúdos, beleza? E vocês também, do lado de vocês principalmente. Então, por exemplo, gravar conteúdo não é uma coisa fácil. Você precisa ser consistente, você precisa é, sair, transpor essa barreira de criar conteúdo, aparecer na internet, falar, se comunicar. Não é uma coisa fácil para muitas pessoas, mas vai ser extremamente necessário daqui para frente. Lembra dos três pilares que eu acabei de falar anteriormente? O pilar da criação de mídia, tá? E o último passo é direcionar. Você precisa ter um direcionamento que vai, vamos dizer, colocar em prática todos esses seis pilares, esses seis passos. Que é o quê? Como você vai fazer o tráfego pago? Não vai ser, de repente, o foco muito dos nossos vídeos. Mas se vocês quiserem, eu posso também criar conteúdos de tráfego pago. O pessoal aí que é mais antigo aí no canal sabe que a gente criou, assim, conteúdo de tráfego pago absurdo, numa época que ainda as pessoas ainda estavam aprendendo, tinham bastante dúvidas. Hoje o tráfego pago já evoluiu bastante, está bastante coisa automatizada e vai ficar mais automatizado ainda, então a gente vai estar falando sobre isso também. Mas como você vai direcionar o seu negócio através do tráfego pago, através das mídias sociais? Então, isso é um passo importante. Direcionar através de lista, como que você vai fazer essas listas? Vai ser através do anúncio? Vai ser através de um agente de inteligência artificial? A gente vai falar sobre isso também. Como que vai acontecer as vendas suas? Vai ser pelo WhatsApp? Vai ser por um site, uma landing page? Vai ser outra coisa importante, principalmente nos dias de hoje, é você criar produtos de recorrência que você recebe ali mensalmente do usuário, do cliente, tá bom? Então, esses seriam os 7 passos aí do modelo de conversão. A gente vai falar bastante sobre isso durante os conteúdos aí para frente. Relacione a sua trajetória de startups com isso. Então, exatamente. Todos esses passos aqui, eu e a equipe aqui, a gente vive na prática diariamente, tá? Diariamente a gente precisa rever a visão, diariamente a gente precisa saber o que aprender, diariamente a gente precisa criar testes, vídeos, páginas, agentes, SaaS, a gente vai falar muito sobre isso ainda. Diariamente a gente precisa gerar resultado, tem dias que o resultado diminui, meses que não são legais, o que a gente precisa fazer para continuar gerando resultado? Educar, que eu acabei de comentar, né, sobre a importância de criar conteúdo.
o impacto que o seu produto, você como pessoa, faz na vida das pessoas, na cultura da sua cidade, do seu bairro, e direcionar, como você vai direcionar tudo isso, todos esses passos no seu dia a dia. Então, diariamente você tem que estar vivendo isso. Então, basicamente, a gente colocou de forma escrita o que a gente vive diariamente.